Vamos iniciar a disciplina Fundamento e Práticas do Reiki e Imposição das Mãos. Primeiro nós vamos saber o que é o Reiki, não é isso? Então, o Reiki ele é uma terapia energética que atua no corpo físico, mental, emocional e espiritual pela imposição das mãos. Porque além desse nosso corpo físico, nós temos um corpo energético. E é através desse corpo energético que a gente recebe essa energia do todo universal. E a gente vai tentar compreender alguns conceitos. O que é paradigma holístico, que tanta gente fala, e o que é paradigma cartesiano. Paradigma holístico, ele vê o homem como um ser que tem mente, corpo e espírito e cheio de emoções. Já o paradigma cartesiano vê, para conhecer o todo, é dividido em partes. E é o que a gente vê na medicina tradicional hoje. Nós temos o oftalmologista, o ginecologista, o mastologista, quer dizer, cada profissional médico é responsável por uma parte. Então, o paradigma holístico, ele compreende o homem como um todo. Então, voltando aqui ao Reiki, que o Reiki já foi comprovado que não é parte das doenças do corpo físico, a causa encontra-se em nível emocional, mental ou espiritual. Tudo acontece em algum nível e reflete-se nos outros. A gente pensa, às vezes, que somente o corpo físico é que está aqui. Mas antes de uma doença existir no corpo físico, ela já está há muito tempo se instalando no nosso corpo energético, através dos nossos pontos vitais, que a gente vai ver que são os chakras. Por isso que é muito importante a gente compreender isso aí. O Reiki, ele já foi reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e hoje ele é utilizado em muitas UBS, hospitais, são feitas pesquisas que comprovam a eficácia do Reiki, tanto para tratar de problemas com depressão, ansiedade. E o Reiki é muito bom porque ele abre uma janela na nossa mente. Então, a gente pergunta, qual a intenção de usar essa energia do Reiki? É equilibrar os nossos centros de forças, porque somente equilibrando esse centro de força é que nós vamos poder ter uma vida saudável no corpo físico e restabelecer e manter a saúde física, mental, emocional e espiritual. O Reiki, ele não é religião, ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Tanto é que eu tenho um espaço terapêutico em minha casa e esse espaço terapêutico eu já recebi pessoas que jamais iriam receber, por exemplo, um passe ou um jorei, mas o Reiki, eles vieram atrás do Reiki, pessoas diferentes classes sociais e também etnia, religião. Essa energia do Reiki, essa energia cósmica universal, ela tem diversos nomes. Alguns chamam de prana, energia bioplasmática, Ka, pneuma, energia vital, orgônio, prana, força central, fogo interior, magnetismo, fluido de vida, mana, baraka, sufis, ruach, pneuma e orenda. Eu esqueci de dizer aqui luz do Espírito Santo, que nós cristãos às vezes falamos assim quando somos católicos. Então, no Reiki, a gente não doa a nossa energia física. A gente é um canal de energia cósmica universal. Então, quando aplicamos, ela é direcionada para onde é necessária. Quer dizer, que a gente não precisa, quando estiver aplicando um Reiki, preocupado em doar a nossa energia, porque nós somos apenas um canal. O Reiki
é tão bom que 80% da energia é transmitida ao cliente e 20% é para nós, essa energia. Então, quando a gente aplica Reiki, a gente também está se ajudando. Vamos conhecer agora um pouco da história, a origem do Reiki e a linhagem dos primeiros grandes mestres. O Reiki ele teve início no Oriente com o Dr. Mikao Usui, que era um japonês, que ele foi criado por cristãos. Ele estudava a Bíblia, foi educado para isso. Ele gostava muito de estudar sobre as curas que Jesus fazia. Então foi o Dr. Mikao que recebeu os símbolos do Reiki por volta do ano de 1920, aos 56 anos de idade. Dr. Mikao, além de ser cristão, e que já é um diferencial dentro da cultura japonesa, porque lá o shintoísmo e o budismo é que é mais praticado. Mas o Dr. Mikao, ele gostava dos ensinamentos de Jesus. Então, ele ensinava na universidade no Japão, quando certo dia um discípulo perguntou para ele por que atualmente as pessoas não conseguem mais curar como os discípulos de Jesus curavam. Porque na cultura japonesa, o mestre ele deve ter resposta para tudo, dos questionamentos. Então, o Dr. Mikao, ele não soube responder a essa pergunta do discípulo dele, do estudante lá. Por que hoje em dia as pessoas não curam mais? Então, na cultura japonesa, ele sentiu-se ultrajado, porque ele tinha que ter a resposta para tudo. Então, por causa disso, ele abandonou a universidade e saiu em busca de conhecimentos. Então ele viajou pela Europa, viajou pelos Estados Unidos, ele viajou para conhecer a parte do Buda, o budismo, os conhecimentos do Buda e tudo, porque ele tinha esse grande anseio em ajudar as pessoas a curar os seus males. Então, depois de muito estudar, Dr. Mikao ainda não sabia a resposta por que algumas pessoas não se curavam ou por que algumas pessoas ainda não conseguiam curar como os discípulos de Jesus curavam. E ele foi em busca dessa resposta, ele decidiu subir a esse monte Kurama para fazer meditação durante 21 dias. Ele levou 21 pedras que correspondiam aos dias que ele iria escalar esse monte Kurama. Então, ele iria permanecer em meditação. Quando foi no 21º dia, de madrugada, Mikao Usui, ele recebeu os símbolos do Reiki e seus respectivos significados. Ele sentiu como uma luz que vinha do universo e encaixava na cabeça dele, entrando pela cabeça dele, e ele começou a sentir essa energia curadora nele, e ele começou a receber cada símbolo com seus respectivos significados. Então, a imagem dos símbolos que entram na cabeça, fortalecendo o Dr. Mikao por inteiro e contemplando a sua mente, corpo e espírito. Essa energia ele chamou de energia do Reiki, ou energia da força universal, porque era uma força que não vinha dele, mas que vinha de fora. E cada símbolo do Reiki tem um significado e tem um objetivo de cura. E nós vamos ver agora um pouco sobre a linhagem dos grandes mestres. A gente vê que o Reiki é todo bem estruturado. O Dr. Mikao Usui fez, o que o Dr. Mikao Usui fez com a energia do Reiki? Então, o Dr. Mikao, ele ficou tão empolgado com todo o conhecimento que ele tinha, que ele começou a ajudar todas as pessoas que ele encontrava pelo caminho. Então ele curava as pessoas, ele repassava os ensinamentos do Reiki. Para todas as pessoas que ele encontrava, ele ajudou. E assim ele encontrou o Hayashi, oficial da Marinha da Reserva, para quem repassou também os conhecimentos, iniciando como o seu segundo mestre, aos 47 anos. E o segundo mestre, o Hayashi, ele ficou
tão feliz com essa energia do reiki que ele conheceu e viu o resultado da cura das pessoas, que ele abriu uma clínica de reiki, onde ele conheceu a Takata, que era uma mulher japonesa, de origem japonesa, mas que nasceu nos Estados Unidos, no Havaí, e que foi curada de um câncer no fígado. E em agradecimento a essa cura, ela passou a trabalhar na clínica e foi iniciada no Reiki nível 1. Mas aí, depois de um certo tempo, ela quis voltar para o seu país para poder também ajudar o pessoal da sua origem. Então, a Takata foi para o Havaí, chegou lá, ela fez um trabalho maravilhoso e esse trabalho dela chegou até o Dr. Hayashi. Então, o Dr. Hayashi foi ao Havaí, ficou encantado com o trabalho realizado pela senhora Takata e então passou os ensinamentos para ela, tornando-a a terceira grande mestre. Então, nós temos o Dr. Mikao Usui, que recebeu e canalizou essa energia do rei, que recebeu, repassou para o Hayashi, que abriu um hospital e curou várias pessoas, e a Takata, que foi a terceira mestra do rei. Monte Kurama, isso é para vocês conhecerem um pouco aí do Monte Kurama, que é no Japão, que é uma montanha ao norte da cidade japonesa de Kyoto. É o local de nascimento e prática do rei. E foi aí, desse Monte Kurama, que Dr. Mikao recebeu a iluminação e a busca da resposta que ele procurava. Então, os primeiros grandes mestres foram o Dr. Mikao Usui, Tsushiro Hayashi, Hayayo Takata, terceira mestra. E se a gente for observar o tanto que o Reiki é inovador, porque o Reiki ele veio de uma cultura japonesa e essa cultura era passada somente para homens. E depois foi passado para Takata, e Takata trouxe ao Ocidente. Então, graças a Takata é que hoje nós estamos tendo conhecimento do Reiki, porque ela difundiu o Reiki no Ocidente também. E nós aproveitamos o máximo desse benefício do Reiki. Então, gente, essa é a nossa primeira aula da primeira semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos para nós. Gratidão, gratidão, gratidão.